Rapaz, eu vou te falar. Tem uns casos que parece mais brincadeira do que caso, né? Parece mais uma mentira do que mesmo um caso. Mas afinal de contas, tudo nesse mundo acontece, né? No sudoeste goiano tem uma fazenda que é conhecido por Água Bonita. Toda a região lá é conhecida por Água Bonita, né? Lá tem um córrego, né? Que chama, ele é um córrego tipo um riacho, quase um riachozinho, né? E esse córrego, esse riachozinho chama Água Bonita. E por causa desse nome do córrego de Água Bonita, a região toda, né? É conhecida por Água Bonita, né? E em 1900 e muitos anos e não sei quanto, né? Lá tinha muita cultura, muito mato. Então, os donos daqueles matos, fazendeiros, né, tava dando aqueles matos para a pessoa derrubar, plantar. Naquele tempo era só roça de toco, né? Ninguém sabia o que era roça mecanizada. Era tudo no braço, tudo braçal, né? Então, os fazendeiros estavam dando aqueles matos para a pessoa derrubar, plantar, só em troca da forma, né? E mudou um bocado de gente de Rio Verde para lá, de Santa Helena, para derrubar esse mato, fazer roça, né? E aí fizeram essas roças lá, né? E era muita gente, parecia até uma currutela, né? De tanta gente que tinha morando lá nessa época, né? E como não tinha divertimento nenhum, né, naquele tempo, as fazendas lá eram um lugar meio isolado, né, longe de recursos, longe de cidade, né, só tinha uma currutelinha assim meio perto, distante mais ou menos umas 8, 10 léguas, né, que naquele tempo ninguém conhecia quilômetro também, né, falava era légua, né, então tinha essa currutelinha, né, que era onde o povo bebia cachaça final de semana, né. Mas lá nessa fazenda, né, o pessoal costumava reunir final de semana, no sábado, na casa de uns vizinhos, de um dos vizinhos, para jogar truco, né? E uma certa ocasião eles reuniram lá para jogar um truco na casa de um senhor por nome chamava João, ele era conhecido por João Rocha, né? E eu não sei se Rocha era assinatura dele ou se era apelido, né? Eu sei que ele era conhecido por João Rocha, né? E aí lá tinha um cidadão muito sistemático, que mexia com as roças lá também, né? Ele era muito sistemático, esse cidadão. E ele tinha 3 meninos pequenos e 2 meninas já mocinha, ficando mocinha, né? E esse cidadão criava muita galinha, né? E esse pessoal lá, quando reunia final de semana para jogar truco, aí a despesa era dividida, né? Uns davam as galinhas para fazer a farofa, outros compravam a pinga, né? E outros compravam feijão, outros compravam arroz, né? E aí, no sábado e domingo, ia jogar troco o dia inteiro e beber cachaça, né? E comer farofa, né? E aí teve um rapaz que foi na casa desse cidadão sistemático e comprou as galinhas lá da mocinha dele, né? De uma das mocinhas dele. Ele tinha 2 meninas já mocinha, né? E aí ele falou assim, no sábado, sexta-feira de tarde ou no sábado cedo, eu venho buscar as galinhas e te pagar, né? E aí quando foi no sábado cedo, ele foi lá buscar as galinhas que ele tinha comprado. Ele comprou uma média de umas 4 galinhas lá da mocinha, né? Aí chegou, conversa vai, conversa vem, e ele não viu a mocinha, né? Aí, e o homem era tão sistemático que não é que o rapaz teve a coragem de procurar ele pela filha dele, pela mocinha, né? Falou assim, procurou ele assim, cadê a mocinha do senhor
que me vendeu as galinhas e eu quero pagar ela, pegar as galinhas e pagar ela, né? Aí pegou as galinhas, pagou a mocinha, né? E levou lá para casa do João Rocha para fazer a farofa. Outros comprou a pinga, levou, né? Então, esse jogo de truco dessa vez lá na casa desse João Rocha, rapaz, e eu vou te falar, mas aconteceu uma que parece até mentira a gente contar o que aconteceu, né? O pessoal vai jogando, vai, é truco daqui, 6 da colar, 9 pra colar, 12 não sei da onde. E o pau quebrou a noite inteira, né? E a farofa costumava ser de madrugada, né? Lá para 1 hora, 2 horas da manhã, né? Aí fizeram a farofa lá e foi na hora de comer essa farofa. Teve um dos companheiros lá que engasgou lá com um pedacinho de osso, né? Da farofa, da galinha, né? Rapaz, esse camarada ficou ruim, mas ficou ruim. Como é que faz, como é que não faz? Uns dava água para ele beber, ele engolia aquela água nada, outros dava farinha seca, ele engolia, mastigava aquele bolo de farinha seca e engolia nada. Aí teve um camarada lá que deu uma ideia, né? Falou, olha, eu já vi falar que dá um tapa na cacunda do engasgado e ele desengasga na hora, né? E aí, rapaz, um cidadão lá foi dar um tapa nas costas desse engasgado lá, desse companheiro que tinha engasgado, né? E em vez dele dar um tapa, não, o camarada fechou a mão e meteu o murro nas costas do engasgado, né? Ele meteu o murro com tanta força que a mão dele entrou na cacunda dentro do estamba dentro do camarada. E cadê essa mão sair, rapaz? A mão engastalhou lá dentro. E naquele tempo chovia muito. Uma chuva que só vendo, né? E aí juntou uma turma lá e pelejaram para arrancar a mão desse camarada. E ele, ai, tá doendo. E o outro lá que tava com a mão dentro do estampo gritando de tanta dor. E foi aquela confusão danada. E aí juntaram a turma lá para arrancar o braço, puxar o braço do cidadão lá para arrancar a mão dele. Ver se conseguia arrancar a mão dele de dentro do estampo do engasgado, né? Aí juntaram uma meia dúzia de pessoas lá e agarrou no braço dele e vai puxando, vai puxando. E o que tinha agarrado por último, as mãos dele escapuliu e esse camarada caiu descosta, rapaz. Mandou a cabeça numa pedra. Mais um problema para os jogadores de truco resolver, viu? Esse camarada mandou a cabeça numa pedra lá, quebrou a cabeça toda, foi aquele sangueiro danado, e o outro lá gritando com a mão dentro do estambo, e o outro ai, quer tirar minha mão. E foi aquela confusão danada, sabe? E lá tinha um fazendeirinho que tinha um jipe, a única condução que tinha lá era esse jipe desse fazendeirinho, né? Aí foram lá nesse fazendeirinho, rumou esse jipe, para levar esses camaradas para Mineiros, que era a cidade mais perto que tinha lá na época, né? Acho que até hoje também a cidade mais perto de lá é Mineiros, né? E jogou esses dois camaradas dentro do jipe, o camarada que tava com a mão dentro do estambo e o outro com a mão enfiada no estambo do engasgado e o outro da cabeça quebrada. Rapaz, mas que pampeiro esquisito, viu? Eu nunca vi na minha vida outro pampeiro mais esquisito do que esse, viu? Parece até graça. O caos não é de rir não, mas a gente acha graça, né? E naquele tempo não tinha ponte, tinha que passar um córrego. Esse córrego chama onça, né? Inclusive lá na época tinha muita onça lá, e aí puseram o nome do córrego, Córrego da Onça, né? E tinha que passar nesse córrego e não tinha ponte, o córrego cheio, e a ponte lá era duas pinguelas, falava pinguela, né? Põe dois pau de parede de um lado e dois pau de parede do outro, e o carro passava em riba daquelas pinguelas, né? E um ficava na frente assinando. Vem pra cá, mais pra cá, mais pra cá, pode vir reto.
E aí de noite, rapaz, tinha que passar nessa pinguela nesse córrego. E como é que o camarada ficava na frente acenando? É pra cá, porque o reflexo do farol do carro atrapalhava as vistas do camarada, ele não via nada, né? Aí o camarada, o motorista, tinha que ser muito bom e muito corajoso, né, para poder passar. E é vai o Jeep, que esse que esses trupiços dentro do Jeep lá, todo mundo apavorado, e o camarada da cabeça quebrada que mandou a cabeça na pedra e quebrou a cabeça gritando de dor, o outro gritando para arrancar a mão dele, o outro que tava com a mão no estômago gritando de tanta dor, e foi aquele piseiro danado, e no passar esse córrego lá, rapaz. Quando tava saindo do outro lado, o camarada pensou, falou, agora tem que arriscar, porque não tem outra alternativa. Tem que passar nessas duas pinguelas aí, que esse córrego cheio. E quando foi saindo do outro lado, esse Jeep caiu, rapaz, escorregou e caiu dentro desse córrego. Rapaz, mas que piseiro esquisito, viu? E a enchente carregou o Jeep com quem tava dentro e tudo, né? E aí fazer o que? Escuro, chovendo, escuro que podia enfiar o dedo nos olhos. E chuva era aquele tanto, né? E aí, como é que faz, como é que não faz? O motorista com os outros tudo caiu dentro do córrego, enchendo, carregou todo mundo. Só escapou um que ficou com medo de passar no Jeep, desceu, né? Mas os outros estavam tudo dentro do Jeep, o Jeep cheinho de camarada, e tudo bebo também. e, os, e, e aí falou, e agora, né? E aí esse camarada foi embora, e uma semana depois, aí aquela enchente jogou aquele camarada, aqueles dois camaradas na gaia de um pau, o que tava com a mão dentro do estambo do outro, o outro com a mão no estambo, da cabeça quebrada e tudo, e eles ficaram lá espendurados, e a enchente passou, e eles ficou lá espendurado, né? Uma semana depois, tinha um fazendeirinho lá campeando, escutou os gritos de socorro, né? E aí, tinha uma onça que ficou pagiando eles, não podia descer porque se ele descesse a onça pegava, né? A onça lá pagiando eles para pegar, né? A onça não subiu porque a onça só sobe em árvore grossa, né? Que ela pode abarcar, ela abarca, abraça com a árvore e vai subindo, né? E aonde estava, que a enchente deixou eles engastalhados, era uma árvore fina, né? E ela ficou lá pagiando, descer que jeito, se descesse a onça pegava, né? E o cara lá gritando de tanta dor, fome, sede, né? Uma semana sem comer, sem beber, né? O cara tava parecendo mais defunto do que vivo, parece que tinha morrido, esquecido de cair. E aí esse fazendeirinho tava campeando, escutou os gritos de socorro, correu lá pra ver o que que era, né? Chegou lá, deu logo com a pintada lá, pintada com a cara toda cheia de sangue, porque não ela ficar olhando pra cima, pagiando os homens, aquele camarada da cabeça quebrada, tava sangrando demais, e o buraco onde o outro enfiou a mão na cacunda do outro também sangrando, e aquele sangue foi caindo na cara dela e tava toda cheia de sangue a cara da onça, rapaz. E aí esse fazendeiro foi atrás de um matador de onça, lá tinha um matador de onça muito afamado. Esse fazendeirinho foi atrás desse matador de onça para matar aquela onça, para depois descer os camaradas lá de cima, né? E o outro camarada sumiu no mundo, desapareceu, o que não estava dentro do Jeep, que escapou da enchente, que não caiu dentro do córrego, ele sumiu no mundo, que até hoje ninguém nunca soube dizer notícia desse camarada. Sumiu, virou arcanfô e exalou. Nunca mais esse camarada apareceu. E ninguém nunca viu falar a respeito dele também, né? Bom, aí o resultado, o matador de onça chegou 3 dias depois. E aí é que matou essa onça, desceu esses camaradas lá de cima, deram um jeito de levar eles para a cidade. Aquele jipe, acharam aquele jipe lá no fundo do córrego, lá
todo bagunçado, todo acabado. E aí pegaram esses camaradas, levaram para o hospital, pegou o jipe, o dono já tinha morrido afogado, os outros também tudo morreu afogado. E aí pegaram esse jipe, levou para a oficina, mineiros também. Eu acho que esse jipe tá lá até hoje, porque o dono morreu. E aí esses camaradas ficou internado lá, né? O camarada que tava com a mão dentro do estambo do outro, meteu o murro nas costas do outro, a mão entrou estamba dentro e o outro gritando de dor, o da cabeça quebrada também, e foi aquele pampeiro danado, rapaz. E aí trataram, sarou, rapaz. Deram sorte que sarou. Já pensou? Esses camaradas teve sorte demais, esses três camaradas, né? Teve mais sorte que os outros morreu afogado no rio e o outro que escapou sumiu também no mundo, que desapareceu, né? Aí esse camarada que tava com a mão dentro do estambo, sarou, ficou perfeito. O da cabeça quebrada também sarou. Só que para tirar a mão do camarada de dentro do estambo dele, teve que cortar a munheca dele, né? E ele teve tanta sorte que na hora que ele chegou no hospital, que o médico falou que tinha que cortar a munheca dele, né? Chegou um cara que tinha sofrido um acidente muito grave. E aí o pessoal, o parente dele, pegaram ele e levaram para o hospital, né? Mas entrando no hospital, o danado do homem morreu, né? E aí o que é que o doutor fez, né? Aproveitou enquanto o sangue do defunto estava meio quente ainda, cortou a munheca do outro, tirou a mão direita do outro, colocou na munheca do camarada lá. Não é de ver que ficou perfeita, rapaz. A única coisa é que ficou o sinal, ficou a cicatriz, né? Mas os movimentos, tudo ficou tudo perfeito, né? E o outro camarada sarou com a mão dentro do estambo dele. Só que esse que teve a mão trocada, que o médico fez o transplante lá e deu certo, foi muito sucesso, né? Foi um transplante de muito sucesso, porque na época a ciência ainda não tinha um tanto avanço como tem hoje em dia, né? Mas a ciência na época já estava começando a ser avançada, né? Então o camarada sarou, mas ele ficou com defeito, ele ficou tendo pesadelo, né? Quando ele ia deitar para dormir, que ele agarrava no sono, aparecia um camarada gritando com ele: me dá minha mão, me dá minha mão.